Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, obviamente, vamos falar muito sobre o clássico de hoje à tarde contra o Fluminense, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente, o Vasco terá desfalques importantes para a partida de logo mais, mas também teremos a estreia, né, do nosso novo contratado, Hugo Moura, teremos mudanças no time titular, então a gente vai trazer tudo que você precisa ficar sabendo aí dessa partida contra o Tricolor das Laranjeiras, e também vamos falar sobre outros assuntos importantes. Tivemos ontem uma renovação de contrato aí de uma joia da base do Vasco, jogador de seleção brasileira aí de base, que já está no elenco profissional, né, treinando junto com o restante do time e vem sendo relacionado em algumas partidas. E também vamos falar sobre o clima de tensão, né, sobre o clima quente nesse momento entre a 777 e o Clube Associativo, comandado pelo presidente Pedrinho, né? A situação ali não é das melhores e eu vou explicar para vocês o motivo aí dessa situação. Então, primeira coisa, convido todo mundo a assistir, acompanhar nosso vídeo aqui até o final para não perder nenhuma notícia, nenhuma novidade do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E também fica o convite para você que é vascaíno, que ainda não está seguindo a gente, né? Você que ainda não é inscrito no canal, tem até um detalhe interessante, quase metade, quase 50% da galera que assiste aos nossos vídeos não é inscrito. Eu não entendo por quê. Então fica aí o convite para você se inscrever lá embaixo do vídeo. Se você está assistindo ele com o seu celular, ele deitado assim, na horizontal, vira ele na vertical, lá embaixo vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se. Você clica nele e automaticamente se inscrevendo, você vai ter todo dia vídeo de manhã, de tarde e de noite com notícia do Vasco aqui para vocês. Beleza? E peço pra galera não esquecer de deixar o like, né? Como sempre, é muito importante o joinha de vocês para fortalecer o nosso trabalho, né? Cada like que a galera deixa lá embaixo, o YouTube divulga, compartilha esse vídeo aí para mais torcedores do nosso gigante da colina. Combinado? Então, bora dar o pontapé inicial, né? Bora começar o vídeo de hoje falando do clássico, né? Terceira rodada de Campeonato Brasileiro, uma rodada aí que terão muitos clássicos, né? Vários jogos importantes aí espalhados pelos estados. Teremos Bavi lá na Bahia, teremos clássicos de São Paulo e clássico no Rio de Janeiro, né? Fluminense e Vasco. Lembrando mais uma vez que teremos hoje um Maracanã vazio, né? Obviamente que não vai ser totalmente vazio, porque a torcida do Vasco vai estar presente em menor número, mas ainda assim um número com muito mais potência, cantando muito mais, né? O mando de campo nesse clássico é do Fluminense e a diretoria do Fluminense decidiu não liberar metade da carga dos ingressos para a torcida vascaína, sabendo que se tornaria um Maracanã do Vasco, né? E com isso, temos aí apenas 20 mil ingressos vendidos até o momento, praticamente metade desses ingressos aí foram vendidos para a torcida do Vasco, que esgotou a carga, né, que foi disponibilizada para a gente, e a torcida do Fluminense, como sempre, né, vai ter meia dúzia de gato pingado, não vão cantar, não vão apoiar, vão estar lá para reclamar como eles sempre fazem. Então, hoje teremos um clássico ali no Maracanã, infelizmente vazio. Mas a situação é o seguinte, do lado do Fluminense, praticamente todo o elenco à disposição, né? O Fernando Diniz deve ter força máxima aí para encarar o Vasco da Gama. Do nosso lado, temos aí dois desfalques muito importantes, talvez dois dos jogadores mais importantes do elenco vascaíno, né? Porque são os caras mais experientes. Gary Medel na zaga, não pôde retornar do Chile, a mãe do Medel segue com problemas lá, né, de saúde, né? Então o Medel continua acompanhando a mãezinha dele lá no hospital, lá no Chile, então não voltou para esse jogo. E Dimitri Payet, que estava com condições ali, né, de poder ser relacionado, chegou a treinar ontem ali junto do campo, mas obviamente o Ramon, preocupado, né, dele entrar, se machucar, ter uma lesão mais séria, decidiu segurar Dimitri Payet aí para a próxima rodada, né, para o jogo contra o Criciúma, que vai acontecer em São Januário. Então o Vasco aí deve ter alterações no time titular, né? Quem deve ganhar a vaga ali no miolo da zaga é o Maicon, né? Treinou ontem como titular, deve ser confirmado, e o João Vitor tá liberado, vai pro jogo e pode ser titular também. Aí você fala, pô, Mário, mas a dupla de zaga vai ser Maicon e João Vitor? Não. Parece que o João Vitor pode atuar na lateral direita, na vaga do PH, que no último jogo foi mal, né? Convenhamos, o PH é um grande lateral direito, mas não fez uma boa atuação ali na última partida
contra o Red Bull Bragantino. Mais mudanças a gente pode ter no meio de campo. Teremos a estreia do único reforço que o Vasco trouxe aí nessa janela de transferências. O Hugo Moura está relacionado, vai para o jogo e a tendência é que ele entre como primeiro volante na vaga do Sforza. Mas o Sforza não deve sair do time. Quem deve sair do time é o Matheus Cocão. Deve ceder a vaga para o Sforza, né? Então no meio de campo a gente deve ter ali o Hugo Moura de primeiro volante, Sforza, e outra dúvida, se ele vai entrar com Galdames de titular ou se o JP, que fez aniversário ontem, 19 anos, ganha essa vaga no meio de campo. E outra situação de mudança pode ocorrer no ataque. A gente pode ter a entrada do Ryan ou do Adson na vaga do Rossi ali, fazendo o trio de ataque com o Verratti e com o David. Então a provável escalação do Vasco pode ter 4 ou até 5 alterações. Seguinte, Léo Jardim, goleiro titular, lateral esquerda Lucas Piton e na lateral direita João Vitor ou PH, dupla de zaga Maicon e Léo, meio de campo Hugo Moura, Sforza e Galdames ou JP, e lá na frente Verratti centralizado, aberto pela esquerda o David e aberto pela direita ali Adson ou o Rossi ou o próprio Ryan. Então essa deve ser aí a formação do Vasco, né, no 4-3-3, indo para cima do Fluminense, né, obviamente que indo para cima no caso de puxando contra-ataques, explorando os erros que o Fluminense vem a cometer. O Fluminense é um time que joga muito com a posse de bola, né, não gosta de ceder ali a bola para o adversário, e o Vasco foi muito bem no Campeonato Carioca, né, quem se lembra, aquele resultado de empate foi um resultado mentiroso, porque a grande verdade é que o Vasco foi garfado, né, 2 pênaltis não marcados, gol anulado, enfim, acredito na vitória hoje, acho que o Vasco tem condições, está vivendo um momento melhor, de mais confiança, apesar da derrota para o Bragantino. O Vasco não fez uma má partida, né? Não fez uma péssima atuação, então estou realmente aí confiante que o Vasco sai hoje desse clássico com 3 pontos, com uma vitória, né? Chegando aos 6 pontos e indo com ainda mais moral, ainda mais confiança aí para o próximo jogo contra o Criciúma, que acontecerá em São Januário. Antes da gente passar para o próximo assunto aqui, eu tenho que lembrar a galera, né, que hoje é clássico, hoje vai ter vitória do Gigante da Colina, e você que quiser fazer uma aposta na vitória ou quiser apostar aí numa combinação de vários jogos, vitória do Vasco, vitória do Palmeiras, do Inter, enfim, você escolhe aí os times que você quer jogar, lá na BetWinner, nossa parceira do canal, tá rolando 3 promoções exclusivas para você que é inscrito aqui no canal. Primeira promoção, se você ainda não se cadastrou na BetWinner, eles vão dar para você um crédito, né, um bônus de R$ 135 no seu primeiro cadastro, né? Então você se cadastrando automaticamente na sua conta vão cair R$ 135. Segunda coisa, quando você fizer o seu primeiro depósito lá de qualquer valor acima de R$10, primeira coisa, vai destravar aquele bônus de 135, e segundo, você vai ganhar mais 130%, ou seja, mais grana que vai entrar na sua conta. E a terceira promoção, quem fizer esse cadastro e quem fizer um depósito de pelo menos R$10 com o código Mário 2024 ainda vai participar hoje, depois do jogo contra o Fluminense, de um sorteio de 10 camisas oficiais do Gigante da Colina, um oferecimento da BetWinner para a galera que se cadastrar por lá. Então não perca tempo, corre lá no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link, faça o seu cadastro, faça o depósito usando o código Mário 2024 para garantir a sua participação, beleza? Bora falar agora sobre uma renovação de contrato, né? Ontem o Vasco aí renovou o contrato do goleiro Felipe Gabriel, menino de apenas 17 anos, mas que já está juntamente treinando, né, com o elenco profissional do Vasco da Gama, né? Quem não sabe, o Felipe Gabriel, né, que é um goleiraço, tem tudo para se tornar ao longo dos anos aí o goleiro titular do Vasco e também de seleção brasileira, porque ele é titular da seleção brasileira sub-17, já foi convocado para a seleção sub-20. Ele é filho de um ex-jogador do Flamengo, o zagueiro Luiz Alberto, né, que, enfim, quem é mais velho como eu, já tenho 39 anos, conhece muito bem, né, Luiz Alberto fazia, né, a dupla de zaga ali com o Juan, jogou com outros jogadores também, e o garoto aí, cara, tem muita moral no Vasco. Felipe Gabriel é muito vascaíno, ele é tratado realmente com uma joia muito grande dentro do nosso clube, e ontem renovou o seu contrato profissional com o Vasco até 2027. A multa rescisória aí passa de 100 milhões de reais, então realmente aí bacana, né, o Felipe Gabriel, que hoje disputa a vaga de terceiro goleiro do Vasco com o Pablo, que é outro goleiro da base vascaína, né, lembrando que o titular é o Léo Jardim e o reserva imediato é o Kehler, né, que chegou do Vasco aí ao Internacional. Então agora vamos falar sobre essa situação aí de clima tenso, clima quente, clima aí
polêmico, né, envolvendo 777 e Clube Associativo, né? O Pedrinho, na última semana, mandou um ofício, né? Mandou ali um ofício cobrando a 777 garantias que a 777 iria depositar, né? Que a 777 iria ter os 270 milhões de reais do aporte desse ano de 2024 para ser pago em setembro. E ontem a 777 mandou ali uma resposta para o Vasco, falou: ó, você tá me cobrando e ó, eu não tô nem aí para sua cobrança, eu não vou, tem que explicar nada, né? A gente vai ter que esperar setembro e aí vocês vão ver, se eu pagar, eu paguei, e se eu não pagar, você do Clube Associativo retoma o poder acionário da Vasco SAF. E ontem também tivemos informações vindas lá da Europa que a 777 está tendo muita dificuldade financeira por lá, né? Segundo as informações que veio lá da Bélgica, veio da França e também da Inglaterra, eles estariam colocando à venda 2 clubes da 777 lá no mundo europeu. Um clube da França, que é o Red Star, e um clube da Bélgica, que é o Standard de Liège, né? E eles não estão conseguindo finalizar ali a aquisição do Everton da Inglaterra, né? Eles estão tendo muitos problemas ali para demonstrar lá para a Liga Inglesa de Futebol, né? Lá para o pessoal lá da Inglaterra, que eles têm condições de manter o Everton. Então a situação não é das melhores, a gente já falou muito sobre isso aqui nos últimos 2 meses, né, que eles estão enfrentando problemas na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, eles estão tendo problemas lá em referência à situação lá de aviação, eles também estão envolvidos aí em compras, né, de companhias aéreas, então a gente vai seguir acompanhando, a gente vai seguir de perto, né, tudo que estiver saindo aí na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e aqui no Brasil também, e caso tenha algum desdobramento, né, caso a 777 venha aí a não conseguir fazer esse aporte, que ele é para entrar nos cofres da Vasco SAF até o dia 4 de setembro, a tendência é que o Pedrinho acione uma cláusula contratual e retome o poder acionário da SAF, né? Que o Vasco hoje tem 30%, o Clube Associativo tem 30%, a 777, se fizer o pagamento desse aporte, garante mais 31%, e se não fizer, esses 31 voltam para o Clube Associativo, fazendo com que o Clube Associativo se torne novamente, né, o detentor da maioria das ações da Vasco SAF. Então, complicado, a situação não é das melhores, a situação realmente tem que ser acompanhada de perto e a gente fica aí, né, muito apreensivo para saber o que irá acontecer no decorrer dos próximos meses. Beleza, rapaziada? Então é isso, não esquece, 3 coisinhas. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e, mais importante, quem quiser fazer aquela apostinha na vitória do Vasco hoje à tarde, corre na BetWinner no primeiro comentário fixado e garanta R$ 135 de graça para você se cadastrar por lá. Um abraço, tamo junto!